E aí, galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal para mais um vídeo. Agora um vídeo que a gente tinha prometido já, né, rapaziada, há algum tempo, que eu iria estar trazendo com o Monstro Samuel, que apareceu bastante no canal aí essa semana. Que é falando sobre o Lo Celso, né, rapaziada? Se o Lo Celso pode jogar com o Madison na equipe, né? Porque a gente leva em consideração o óbvio que o Madison vai ser o titular absoluto, né? Mas a gente pensa que poderia ter o encaixe aí do Lo Celso na equipe. E a gente vai falar algumas variações que podia ocorrer para os dois jogarem juntos. Então, simbora. Bom, galera, vamos começar aqui então, né? Já, já dizendo aqui as formações que o time poderia atuar com o Lo Celso e Madison juntos, né? Levando em consideração que o Lo Celso ele consegue atuar também como segundo volante, né, rapaziada? Isso é uma coisa que poderia salvar muito no elenco para os dois jogarem juntos, né? Só que a gente pega o retrospecto, não é um retrospecto recente, mas um retrospecto mais do passado. Antigamente o Lo Celso jogou assim, né? Como segundo volante. O Ndombele era o mais avançado e o Lo Celso era o segundo volante. Às vezes se revezavam, né? O Ndombele virava o segundo volante e o Lo Celso meio campista, né? E o Lo Celso nunca teve um bom aproveitamento como segundo volante, né? Tanto que ele era muito criticado, sabe? Ninguém conseguia defender a permanência dele do time titular. Porque realmente, né, tem aquela que, às vezes, quando a gente fala no segundo volante, a gente fica naquela que o cara tem totalmente liberdade para atacar e o resto dane-se, né? Mas ele tem que fazer uma forcinha para defender bem também, né, como segundo volante. E essa não é muita do Lo Celso, né? Ele não tem um bom porte físico, né? Ele não tem um bom tempo de bola para ser aquele segundo volante, né? Então isso prejudicava muito ele com o time do José Mourinho, né? Mas, cara, vendo a variação tática agora do Postecoglou, já muda um pouco, né? Mas se a gente avaliar a parte do primeiro jogo, né? Isso não aconteceu no primeiro jogo, tá? Mas poderia ter acontecido, que foi o quê? Primeiro tempo jogou Skip, Bissouma e o Madison, se eu não estou enganado. O Isso Bissouma, mesmo. né? Foi isso, não foi? É. Então, o Bissouma ficava mais como volantão mesmo, e o Skip tinha mais liberdade para subir um pouco mais, né? Quase fez o gol ainda, né? No lance do primeiro tempo. E ele e o Madison sempre ali, avançando, né? Se fosse o Lo Celso, cara, eu acho que seria muito mais perigoso, levando em consideração que o Skip é o quê? O Skip é bem mais volante, né? Do que um meio-campista propriamente dito. E nessa formação do Postecoglou, ele conseguiu fazer isso com o Skip, dar liberdade para ele e deixando o Bissouma bem recuado, né? Que às vezes até entrava entre os dois zagueiros e formava uma linha de três, né? Então, vendo por essa variação, daria para jogar. Lo Celso na esquerda e o Madison na direita, ou vice-versa, aí já não importa muito. Mas eu acho que se for desse jeito, dá sim para os dois jogarem juntos. Mas se for no jeito de quando o Tottenham jogar num 4-2-3-1, que pode acontecer muito com o Postecoglou, aí já complica mais, né? Porque o Lo Celso, como segundo volante, Você vai. não viraria muito, como a gente já viu que não virou num passado recente, né? Mas essa é a minha opinião, Samu. No 4-3-3, o famoso 4-3-3, com o volante e os dois ali do lado, o meio-campista do lado esquerdo e um do direito, eu acho que daria para desenrolar assim, viu? Lo Celso e Madison. O que que tu acha? Mano, eu acho que daria pra testar isso com, por exemplo, num jogo. Era pra testar isso já na pré-temporada, né? Se der pra testar contra o Donetsk, o Shakhtar, vai ser bacana. Mas, pelo que eu entendo do Postecoglou, ele não vai querer testar isso, porque ele quer um cara que saiba atacar e defender ali pra, tipo, jogar na posição do Skip e do Sar também, que os dois jogaram. E ele quer um volante, volantão mesmo, igual ele estava testando o Bissouma e o Højbjerg. Por isso que ele estava colocando o Højbjerg junto com o Sar. É, não, acho, no segundo tempo do primeiro jogo foi isso, né?
foi Bjerg Sar. E depois, nesse jogo de agora, foi Bisson mais Sar. Porque ele tá testando essa dupla, porque ele quer um cara que saiba avançar e defender, e um cara que saiba mais defender, para dar segurança. Eu acredito que é uma boa, dá pro time usar isso sim, dá para aproveitar o Lo Celso e o Madison. Só que o Madison é bem mais atacante. Eu acredito que ele não é um cara muito para defender. O Lo Celso é um cara que consegue mais fazer isso. Ele poderia jogar ali, né, como um meio-campo, só que não tão avançado quanto o Madison. Mas, se a gente parar para pensar também, que eu imagino que o Postecoglou tá pensando nisso, é que a nossa zaga ainda é muito, como é que fala? Muito Tipo, fraco. é muito fraca. Tem outra palavra, só que eu esqueci. Mas, tipo, qualquer time consegue infiltrar na nossa zaga, mano. O Lyle City Sailors conseguiu. Então, eu acredito que ele tá querendo colocar dois caras ali que saibam defender. Ele ia colocar no jogo do Leicester Højbjerg e Bissouma. Isso que eu queria ter visto. E eu pensava que ele ia vir com esse jogo para esse jogo com isso, mesmo sendo um jogo, pô, bem mais fácil, né, que você não ia precisar de tanta defesa. Mas no fim, pô, tomamos um gol. Mas é uma boa, tipo, eu gostaria muito de ver o Marcos também, só que eu acho que o Postecoglou, não sei se ele vai arriscar nessa, mas seria muito interessante, porque o Lo Celso é um cara extremamente habilidoso, e se a gente tivesse dois caras no meio-campo sabendo passar a bola, mano, ia ser uma maravilha. É, cara, eu acho que essa dupla pode acontecer também se o Postecoglou souber analisar alguns jogos, né? Se a gente parar pra ver. Porque na prática é sempre bom você ter meio que dois volantes, né? Quando você joga contra um Manchester City, contra um Arsenal, né? Então Mas quando você for jogar com, vai, um Burnley, um Luton tal, será que precisa tanto assim da segurança defensiva? Porque se a gente levar na prática, esses times jogando contra um Tottenham vão só se propor na defesa, né? Provavelmente os 11 atrás. E aí você precisaria de criatividade, né? E aí um meio-campo com o Celso e Madison poderia quebrar, né? Essa marcação que esses times vão fazer. Vão ser uma marcação pesada, né? Então os dois podem sim jogar juntos, né? Mas se o Postecoglou estudar bem os jogos, eu acho que dá para aproveitar muito bem essa dupla, né, Samu? Sim, com certeza. Eu acho que dá, dá demais para aproveitar. Se ele treinar um pouco mais com isso, de deixar o Lo Celso um pouco mais atrás e ir treinando com o Lo Celso para ele virar um cara que, pô, vai ajudar o volante principal, acho que dá certo. Mas, porque, pô, a gente queria trazer o Ward-Prowse, né? Ele meio que ia fazer essa função. Então, o Lo Celso pode ser esse cara. Sim. O Lo Celso pode ser, né, essa espécie do segundo volante, né? Como eu disse, o melhor rendimento dele não não é nessa posição, né? Mas é uma opção também, cara. É uma opção que a gente não pode descartar, né? Se levar em consideração também o que o Lo Celso está fazendo, né, nessa pré-temporada, né? Parece que voltou com muito mais ânimo. Acho que ele é o jogador que merece mais, né? Essa segunda opção de reviver sua carreira aqui, porque Endombele, pelo que a gente tá vendo, não vai virar, né? Dois jogos já É, não foi relacionado não foi e relacionado nem nada. né, é complicado. E é interessante a gente falar que o pessoal também, né, na entrevista coletiva que o Postecoglou soltou após o fim do amistoso, né? Dizendo que ele quer muito contar com o futebol do Lo Celso, né? Havia várias especulações falando que ele podia voltar para Espanha, né? Para o Villarreal, para o Real Betis, até o Barcelona estava interessado, né? Mas o Postecoglou aparentemente não está querendo, cara. Ele disse aqui que quer contar muito com o futebol do Lo Celso, ver grandes planos para ele aqui no elenco. E eu acho que isso seria uma coisa muito esperta a se fazer, né? Porque em vez de você ter só o Madison, você pode ter mais um, né? Porque vai ser uma temporada muito grande e lesões podem acontecer, né? Então acho que é muito esperto isso daí que ele quer fazer, né, Samu? Eu acho que, pô, se a gente levar na questão de que a gente vai precisar de um reserva pro Madison, é até bom não usar É o o. certo. É até bom não usar o Lo Celso como, tipo, junto com o Madison, se for parar pra pensar assim, entendeu?
Porque imagina, quando um tiver cansado, você coloca o outro pra jogar. Então, parando pra pensar, pô, os dois seriam perfeitos, porque ia dar bem mais qualidade no meio-campo. Mas se você pegar pela questão de, pô, na Copa, por exemplo, o time da Copa que é o time reserva, pô, o Lo Celso podia tomar conta ali do meio-campo, né? Mas, tipo assim, falando no geral, mano, eu tô muito feliz, igual eu falei no pós-jogo, porque a gente vê que a gente tá com um time recheado. Não tinha como tá melhor. Então, pô, já os inscritos já tá cansado de ouvir falar da zaga, né, mano? Mas E é o problemão que a gente tem aí, mano. Saudade do Alderweireld e do Vertonghen. essa dupla era foda, essa dupla era sensacional. Mas rapaziada, é isso. Acho que falamos tudo aqui, o que dava pra falar do Lo Celso. Não resta dúvidas pra ninguém que a gente quer muito que o Lo Celso fique, porque um time com um grande meio-campista criativo já é bom. Agora dois é melhor ainda, né? E como o Samu falou, contando os jogos da Copa que a gente vai ter, né? Vai ser muito importante ter ele no elenco, né? Como ele disse, a gente já tem um time reserva muito bem recheado e tá animando, né? A única coisa que precisa, que é a cereja do bolo, é a nossa zaga, né? Mas nisso a gente já não vai tocar muito mais no assunto, porque não tem mais o que Já tá falar. chato, né? Já tá chato. Isso daí é com o Levi. Ele tem que mirar um e ir atrás dele, porque senão não vai virar. Mas bom, encerramos então, né, Samu? É, e Encerramos. só pra falar que a galera também do canal concorda com a gente no pós-jogo, teve uma galera que comentou falando que o Lo Celso tinha que ficar mesmo. É E, verdade. tipo, a galera. Mano, eu acho que a maioria da galera que torce pro Tottenham curte do Lo Celso. Porque, mano, é da hora ele ter um meio-campo, tipo, no estilo dele. E, pô, ano passado a gente foi muito carente de meio-campo, né? Se não tinha o Rui Na verdade, nem o Rui Bier nem o Bentancur era cara de criação. Então a gente tava totalmente sem nenhum. Então, se agora, pô, a gente tem o Madison e a gente tem o Lo Celso, poderia ter também o Ndombele, que seria perfeito se o cara não fosse um preguiçoso. Aí, pô, É, seria maravilhoso, né? Se um é bom, imagine dois. Mas é imagina isso. três. Imagina três. Mas em Dombele já é carta fora. Já. Mas é isso, rapaziada. Ficamos por aqui pra gente não alongar muito mais. Deixem a opinião de vocês nos comentários, tá? É muito importante. Como você acha que o Lo Celso pode jogar na equipe, né? Com o Madison. Evidentemente que não vai sair da equipe titular, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like que é muito importante pra gente continuar crescendo cada vez mais. E é isso. Até a próxima. E fomos!